Vai nos trazer informações sobre um encontro entre o advogado do banqueiro com o ministro André Mendonça. Manu, seja muito bem-vinda. A expectativa de toda essa esplanada aqui, dessa delação do Daniel Worcaro, mudou-se, né? Mudaram os advogados, mudou-se a defesa. E agora o que a gente pode esperar? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Felipe. Pois é, essa mudança a gente até trouxe na coluna na sexta-feira. Queria fazer uma análise pretérita aqui para falar mais ou menos como que chegou a esse ponto, né, Neila? Lembrar um pouquinho. Dia 4 de março, Daniel Worcaro foi preso, né, na terceira fase da Operação Compliance Zero, e o ministro André Mendonça, que é relator tanto desse caso quanto do caso do INSS, que a gente estava falando aí ainda agora, ele colocou essa análise no plenário virtual, né? Então, foi ali para a segunda turma referendar essa decisão da prisão de Daniel Worcaro dentro do plenário. E aí, no dia 13, na sexta-feira, quando a segunda turma começou a analisar se manteria a prisão ou se revogaria a decisão do ministro André Mendonça, mais ou menos ali 50 minutos, Neila, 3 ministros da turma já apresentaram seus votos e mostraram, formaram maioria, então, maioria para manter a prisão de Daniel Worcaro. Quando essa maioria é formada, Daniel Worcaro foi informado dentro da Penitenciária Federal de Brasília, né? Ele tem acesso aos advogados, então ele foi informado já dessa maioria do plenário, e ele optou em trocar o seu corpo de advogados, né? Ele estava ali com Pier Paolo Bottini, advogado muito conceituado, e afirmou para a gente, na matéria que a gente viu na sexta-feira, que ele estaria deixando o caso por motivos pessoais, e entrou aí José Luiz Oliveira Lima, o Juca. A gente conhece, é um advogado muito conhecido no meio. Ele é advogado de Walter Braga Neto, foi advogado muito atuante na Operação Lava Jato, inclusive em acordos de delação premiada. Ele também é, atua aí, né, junto com outros investigados em operações importantes. Então, ele tem forte atuação nesse meio. Na sexta-feira, ele assumiu a defesa, e já na terça-feira, ele se reuniu com o ministro André Mendonça e com a Polícia Federal. Nesse encontro com o ministro André Mendonça, eles trataram, obviamente, do caso, conversaram. É muito comum, Neil, assim, né? Os advogados conversarem, se interarem aqui dessas situações. E aí, eles não iniciaram o processo de delação, eles conversaram, eles trataram, disseram que essa possibilidade começa a ser estudada. E aí a Mirelle também trouxe que no mesmo dia ele se encontrou ali com a Polícia Federal, né, e falou que seria uma delação completa. Quando a Mirelle Pinheiro traz essa informação para a gente de delação completa, Neila e Felipe, ela está falando sobre algumas suposições, né, que tem se dado aí, algumas discussões jornalistas, especialistas têm feito sobre a questão, Worcaro vai delatar todo mundo, vai delatar políticos, vai falar sobre ministros do STF, o que essa delação atingiria? Agora, Neila, a gente tem que fazer uma ressalva muito importante dentro desse caso da delação de Daniel Worcaro, porque a delação é um processo lento, né? Ela não se constrói do dia para a noite, não é imediatamente. Então, ali, eles vão conversando, é preciso seguir um rito judicial mesmo, né? Que, em troca da pena, o colaborador precisa entregar provas, né? Em troca da redução da pena, precisa entregar provas. Por que Daniel Worcaro quer fechar uma delação e toda essa discussão tá sendo feita? Porque ele está num presídio de segurança máxima, ele está numa cela de 6 metros quadrados. Então, assim, ali é um esquema muito rígido. Então, o que a defesa deve tentar com essa delação? Que ele possa voltar para casa com tornozeleiro, com algumas outras medidas combinadas nessa delação. Só que, além desse rito judicial, que precisa
ser seguido, de todas essas combinações aí que tem que ser feitas, né, e das provas que Daniel Borcaro precisa trazer, tem um outro agravante, Neila. Daniel Borcaro é investigado como líder do esquema. E como líder, a PGR, em caso de denúncia contra ele, ela não pode deixar de denunciar o líder da organização, né? Então, assim, ela pode negociar aqui a redução da pena, a progressão de regime, mas ela não pode deixar de denunciar. Então, isso tudo vai ter que ser muito azeitado ali, muito conversado, para ver em que ponto vai chegar. Mas, enquanto isso, aí os bastidores fervem, né? Ali o Congresso está com medo, tem nomes, né, de parlamentares importantes, presidentes de partido aí que estão citados nas conversas aí que foram extraídas do celular de Daniel Borcaro. Então, o mercado inteiro está se movimentando a gente todos os dias tem trazido aí agora informações, né, sobre movimentações que foram trazidas pelo COAF, também pagamentos, né, a escritórios aí de advocacia, enfim, todos os dias a gente tem trazido informações e a delação de Daniel Borcaro, uma possível delação, teria que corroborar com esses elementos, com elementos probatórios, né? Então, é uma coisa aí que vai sendo construída pouco a pouco, já se cogita também PGR e PF atuando junto, então a gente tem que acompanhar os próximos passos para ver o que será factível, inclusive, dentro dessa delação, né? Dentro dessa negociação, se vale a pena, se tem provas, enfim, a gente tem que acompanhar aí os próximos passos. A gente deve estar curiosa para saber como funciona essa questão da delação, da negociação da delação premiada para o Daniel Borcaro. Enquanto acontece essa negociação, ele permanece preso? Enquanto ele está prestando essa delação, colhendo essas provas, apresentando essas provas junto com a defesa dele para a Polícia Federal ou para o Ministério Público, não sei como é que vai ser essa negociação, para quem ele vai fazer a colaboração premiada, ele vai continuar preso? Ele vai estar em prisão domiciliar? Como é que funciona essa questão da delação premiada? Onde é que ele vai estar nesse momento de colaboração premiada? Neila, a gente tem ainda o julgamento, né, da manutenção da prisão dele, está ainda no STF. Esse julgamento só termina amanhã, né? Ainda falta aí o voto do ministro Gilmar Mendes. A segunda turma já tem a maioria, mas a segunda turma analisa esse caso com 4 ministros, porque o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar esse caso. Então a gente aguarda o voto do ministro Gilmar Mendes já para amanhã, para que seja finalizado. Tudo caminha, né? Hoje há uma maioria, tudo caminha para que a prisão seja mantida. O STF mantendo a prisão, né? Ali não tendo pedido de vista, destaque, ou se nenhum ministro mudar os votos, porque até amanhã esses votos ainda podem ser alterados, né? Mas tudo caminha para que essa prisão seja mantida. Então, a prisão sendo mantida, o Borcaro permanece preso enquanto acontecem as negociações. Os advogados vão ter que angariar aí as provas, vão ter que conversar com o cliente deles, né, para ver que eles conseguem. E tem essa questão também da liderança, né, que isso vai ter que ser muito bem analisado, porque se ele for colocado mesmo como líder, os benefícios podem não ser os esperados, né? Ali a negociação dentro da delação. Então, sim, ele continua preso enquanto isso é negociado. Se o STF não revogar a decisão do ministro André Mendonça, essa prisão fica mantida agora com uma decisão colegiada. Então, ele segue na penitenciária federal de Brasília até que haja alguma outra decisão. Deixa eu colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, algum questionamento que você queira fazer ou bater um papo aí com a Manu sobre esse assunto? Daniel Borcaro, delação, decisão do ministro André Mendonça? Claro, claro. Bom dia, Manu. Manu, eu queria saber se você tem alguma informação sobre qual órgão que a defesa pensa em fazer a negociação da delação premiada, se é a Polícia Federal ou se é a Procuradoria-Geral da República, ou os dois órgãos conjuntamente, né? E se você entende que
há indícios de que o Supremo Tribunal Federal irá acatar a homologação dessa delação premiada, e se será ela ampla ou será ela mais restrita em relação às autoridades envolvidas com o Daniel Worcaro. Felipe, o Juca, né, ele está negociando aí em todas as frentes. Ontem não, terça-feira, ele conversou com a STF, conversou com a PF, com a PGR, então, assim, estuda-se sim uma delação conjunta, PGR e PF, né? E aí o STF deve sim endossar quando isso acontecer, a depender do que ele apresentar. A gente acaba falando num campo muito imaginário aqui, né? A gente está tentando prever aqui o que vai acontecer, mas as negociações hoje são para essa delação conjunta, e nas informações que a Mirelle trouxe na coluna dela, é de que seria uma delação que ali a defesa, as fontes que ela conversou, seria uma delação completa, não excluiria ninguém. Então, eu acredito que vai por esse caminho aí, até para ele conseguir colocar alguns nomes importantes aí, né, nomes fortes dentro dessa delação para melhorar as chances de negociação dele. Bom, Manu, falando sobre esse caso Master, o ministro André Mendonça acabou prorrogando, né, o prazo do inquérito que apura o caso no geral do Banco Master. O que a gente pode esperar agora? A gente pode esperar que essa decisão do ministro André Mendonça, ela cause ainda mais temor aqui em Brasília. Ele acabou prorrogando esse prazo por um pedido da própria Polícia Federal, né? Uhum. Dia 16 de janeiro, Neila, Dias Toffoli, quando ainda era relator do caso, ele deu esse tempo a mais, ele deu 60 dias para a Polícia Federal apresentar ali, né, o que tinha sido extraído das provas angariadas na primeira e na segunda fase da Operação Compliance Zero. Mas nesse meio tempo, desses 60 dias, houve a terceira fase da Operação Compliance Zero. Como o Felipe estava falando há pouco, são 8 celulares, né, apreendidos ali, e até agora foi feita a extração de pouquíssimo material. Então, e já temos tudo isso com o pouco que foi extraído, né? Então, o ministro André Mendonça concede aí esse prazo para a Polícia Federal, até para eles poderem extrair tudo que foi ali apurado, né, nessa terceira fase, e até da primeira e da segunda fase também, que ainda tem apuração pendente, então eles devem estar trazendo novos elementos para a investigação. E aí, Neila, com relação à CPMI do INSS, que a Marília estava falando ainda agora, o Felipe também tocou no assunto, sobre as decisões do Alcolumbre, né? O ministro André Mendonça também está com isso nas mãos, né? Está nas mãos do ministro André Mendonça decidir se prorroga a CPMI, que vai aí, está prevista para acabar no dia 28. A gente até trouxe numa matéria da coluna do Igor Gadelha, né, assinada pelo Gustavo Zucchi, o que deve ser tratado no relatório final da CPMI, né, e que Worcaro não deve estar entre os nomes ali indiciados pela CPMI, que eles vão focar mais na questão mesmo dos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. Então, o ministro André Mendonça está com esse grande poder decisório aí nas mãos, né, tanto da CPMI quanto, nesse caso, da delação do Worcaro. Bom, seguimos acompanhando ainda. Bom, o que a gente pode agora é aguardar essas negociações do Juca, né, da nova defesa do Daniel Worcaro aí com o Supremo Tribunal Federal, e entender como vai seguir, como vão seguir essas negociações. Agora é aguardar. O que a gente tinha era CPI pedindo oitiva do Daniel Worcaro, isso não vai acontecer mais. Agora a gente tem CPIs pedindo a oitiva da Marta Graeff, que é a ex-noiva, ex-companheira do Daniel Worcaro, que eu também entendo, Manu, que não vai acontecer. Certamente o ministro André Mendonça vai conceder o habeas corpus para Marta, assim como ele vem concedendo para os demais convocados dessa CPMI. Estou errada? Neila, assim, quem não tem conseguido com o ministro André Mendonça decisões, tem aí os advogados dos convocados, né, para a CPI, têm apelado para outros ministros, né, ministro Gilmar Mendes, em até outras ações ali que acabam
tendo pedidos similares para que eles possam realmente ficar desobrigados de participar, né? A Marta ainda não fez essa solicitação, né, para cancelamento. Ela tem muitas conversas, ali aparece em muitas conversas com Daniel Borcaro, nas quais ele fala muito, olha, estou aqui com o ministro X, estou aqui com o ministro Y, saí com presidente de tal partido. Então, assim, tem muitas conversas dos dois, né, que poderiam ser um elemento probatório ali dentro da CPI, né? Mas ainda não tem esse pedido, então vamos esperar o pedido dela, né, para ser desobrigado. Mas eu acho que fazendo o pedido, ela deve sim, o STF deve sim conceder, porque falando aqui com base no que já aconteceu até agora, né? Até agora o STF concedeu todos os pedidos para desobrigar aí os convocados à CPI do INSS. Então, a gente aguarda, mas eu acredito que, tendo o pedido do advogado, deve ter, o STF deve conceder sim. Muito bem, Manu. Obrigada por todas as informações. Seguimos acompanhando. Tem mais notícia hoje sobre o Supremo Tribunal Federal. Tem decisão de ministro que aconteceu agora há pouco para a gente contar. Já já a gente conta aqui no Contexto. Manuela Alcântara, obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Obrigada. Olha, sobre o caso Mastro,